Muito boa tarde. Vamos dar início à 27ª jornada semanal da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB de Santo André. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero saudar inicialmente os nossos convidados desta tarde para uma breve saudação. Vou começar com a doutora Fernanda Giannini. Muito boa tarde, Fernanda. Muito bem-vinda. Obrigada, Rosa. Boa tarde. Doutor Leonardo Bahrein Leite, boa tarde, Leonardo. Muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a você, Rosa, que eu me permito chamar de você pelos anos que nos conhecemos. Agradeço ao OAB de Santo André, a todos que estão nos ouvindo, e aos meus colegas aqui, a Fernanda, que estou conhecendo agora, e o Volney, que já conheço há muitos anos. Já fiz uma brincadeira com a Fernanda, que eu sou um gaúcho que mora em São Paulo há muitos anos, e ela é uma paulista que mora no Rio Grande do Sul, e já disse a ela que espero que meus conterrâneos a tenham recebido muito bem, especialmente pelo trabalho que ela está fazendo lá. Vai ser um prazer conversar. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Doutor Volney Ferreira, primeira vez aqui conosco também. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito boa tarde. Boa tarde, Rosa. Muito prazer enorme estar com você aqui, atender a OAB, a nossa casa aí em Santo André, né? Uma alegria muito imensa. Eu que, além da apresentação, sou vice-presidente do Sindicato da Sociedade de Advogados, então a nossa proximidade com a OAB, a área jurídica é muito grande, né? E é uma alegria muito grande estar aqui acompanhado do Leonardo, também um amigo de muito tempo, e a Fernanda, que também estou conhecendo agora, e eu tenho certeza, pelo currículo dela, eu já falei, me chamou muita atenção, vai nos prender muito aqui pela fala dela, né? Vai ser um prazer estar com todos vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, com certeza será uma tarde muito importante para todos nós. Bem, eu cumprimento a todos que nos assistem, em toda a advocacia andreense. Destaco que, embora virtual, estamos dentro da 38ª subseção da OAB Santo André, portanto, é um prazer recepcionar a todos vocês. E, desta forma, eu acabo também fazendo um cumprimento especial à nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, nossa líder jovem presidente, primeira mulher a assumir a nossa casa aqui depois de 50 anos, e cumprimentando-a, eu externo mesmo a toda a diretoria, seus conselheiros, presidentes de comissões, e em especial também a diretora de cultura, doutora Viviane, e a diretora das comissões, doutora Priscila Koga. Bem, os eventos da nossa comissão, além delas cumprirem, né, um papel regimental, e que na pandemia, né, não só a nossa comissão, mas para todas as demais, se ampliou, vez que desde meados de junho nós iniciamos as nossas lives, aproveitando, né, esse período de quarentena. Iniciamos lá inicialmente em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente, e de lá para cá realizamos 25 lives denominadas Jornada Semanal de Educação Ambiental. Quem entrar lá na nossa fanpage verificará todas essas lives realizadas com os mais diversos especialistas de todo o estado, alguns de fora do nosso estado, vieram contribuir para tratar desse tema também, que é tão importante, que é a educação ambiental. A partir da 26ª live, nós ampliamos o nosso escopo, né, temas que iremos tratar de hora em diante, e vamos fazer isso até a 50ª live. Mas também não é só isso, né? Além do papel institucional da OAB e regimental da comissão, eu acho que é importante também a gente destacar o papel, e até determinado em algumas normas, né? Vocês vejam a própria Política Nacional de Educação Ambiental, que prevê, sim, a obrigação de várias instituições, a obrigação de todos tratarem de alguns temas, né? Infelizmente, alguns desses deveres ficam, por vezes, esquecidos, né? Mas com a pandemia e todos os seus reflexos, como já falamos aqui, é evidente, né, uma pressão não só das instituições, mas também de toda a sociedade, para um posicionamento em todas as relações, né? Seja de consumo, de investimentos, em relação a produtos e serviços mais sustentáveis,
muito importante, práticas de inclusão social, e este é também um papel das instituições. A agenda EESG ela é concreta já no mundo e esta evolução ela não é diferente aqui no Brasil, né? Esta demanda ela envolve muitas providências, não é uma agenda fácil, já não era sem a pandemia, e com ela tocar esta agenda exige cada vez mais capacitação da alta liderança, não é? Para debatermos este tema e salientarmos que nós não podemos mais separar economia, sustentabilidade social e governança, né, a sigla EESG, e que vivemos num novo tempo onde é necessário compatibilizar todas as áreas e materializar de maneira eficaz todas elas para enfrentar os novos desafios, em especial aqueles que demandam mais cuidado com as pessoas, é que nós vamos receber hoje esses convidados tão especiais para falar do tema. E nós vamos começar, então, com o Dr. Volney Tadeu Ferreira, ele que é advogado e administrador, tem especialização em RH, atual diretor jurídico da ABRH Brasil, e aqui faço um parêntese para agradecer a nossa querida amiga em comum, que é também da ABRH, a Georgette Lemos, que nos aproximou, agradecê-la aqui publicamente por trazer o Dr. Volney, que é um prazer enorme recebê-lo. Ele também é vice-presidente do SINSA, que é Sindicato das Sociedades de Advogados de São Paulo e Rio de Janeiro, e aqui faço também um outro agradecimento especial pela referência, que é a doutora Flávia Lepic, que também faz parte do SINSA, né, e que fez altas referências do Dr. Volney, e espero tê-la aqui conosco também em breve. E o Dr. Volney também é diretor executivo da SOBRAT, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. Dr. Volney, mais uma vez, meus agradecimentos, receba aqui uma recepção calorosa da OAB de Santo André. A palavra está com você. Obrigado, Rosa. Obrigado realmente a você, as palavras carinhosas aí que me foram direcionadas, as referências muito amicíssimas de Georgette e Flavinha, que são duas pessoas muito queridas por mim e que convivem comigo no cotidiano e sempre de muitos anos com muito elevado respeito e alegria, devido ao respeito que a gente tem por profissionais tão competentes naquilo que fazem, né? Bem, a pauta de vocês ESG é uma pauta que se apresenta muito mais recentemente, porém, pouca gente imagina que esse assunto, embora tenha talvez mudado de nome, mas venha implicando em mudanças nas áreas estratégicas empresariais há muitos anos, né? Só para dar um pequeno detalhe, para uma empresa fazer um IPO aqui em São Paulo e se lançar no quadro especial da B3, da Bolsa de Valores, ela tem que cumprir uma enormidade de requisitos na área de relações trabalhistas, né? Isso implica mostrar que ela cuida muito da responsabilidade social dela com o trabalhador, não é? Então, assim, muita gente imagina a empresa vai se lançar aí no mercado, vai fazer uma abertura das suas ações, enfim. Para ela chegar até esse momento, ela precisa cumprir muitos requisitos, não é? E isso mostra a importância que tem uma empresa de capital aberto quando ela vai para o mercado, né? Se ela não tiver um mínimo de requisitos cumpridos nesse sentido, ela não vai, nem vai conseguir se lançar. Ela vai ser bloqueada antes ainda, né? Então, isso mostra responsabilidade muito grande. Eu fiz hoje aqui um apanhado para a gente iniciar um bate-papo e depois abrir aí para ouvir o nosso público, né? Do que as empresas deveriam tratar nesse sentido, sobre responsabilidade social, e como isso pode ser, de alguma forma, relacionado com todo o programa estratégico que as corporações devem ter, né? Primeiro detalhe que eu gostaria de destacar é que a responsabilidade social da empresa são várias.
meio ambiente, respeito às autoridades, tratar com bastante desenvoltura a cumprir as legislações, enfim, todas as esferas, né? Mas eu quero aqui, dentro da área de gestão de pessoas, falar como isso é tratado em relação ao trabalhador, né? E isso, obviamente, poderia ser resumido em 2 detalhes. É o tratamento com respeito e sempre alta consideração com esse trabalhador. E não importa se esse trabalhador é um trabalhador formal ou informal, e a gente vai comentar rapidamente nesses 10 minutos que eu tenho sobre o tema, né? Para destacar ao nosso público, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela tem vários trabalhos e estudos voltados para o que seria o melhor tratamento para o trabalhador, né? Eu vou só listar isso, porque todos podem depois ter acesso às próprias plataformas da OIT, né? Ela trata disso em razão do trabalho decente, como é que ela vê o trabalho, a contratação trabalhista, como ela vê um trabalhador sendo decentemente contratado, né? Ela promove o emprego nas suas melhores formas. Então, tem tratados, estudos voltados exatamente para isso. Qual é a melhor forma de promover o emprego, né? O emprego saudável, sadio. Ela trata do trabalho infantil e do trabalho juvenil, que também pouca gente talvez possa imaginar que é uma coisa que não tem importância, mas mundialmente é um problema gravíssimo, né? A gente ouve falar o tempo todo de violações ao trabalho infantil, e a gente vê reportagens inúmeras de crianças com 7, 8, 10 anos de idade, não é só aquelas que estão no semáforo, nos faróis, vendendo uma balinha, ou ajudando a família, ou engraxando um sapato, não. Carvoarias, na colheita, na agricultura, e assim por diante, né? Também, nesse sentido, a OIT trata do trabalho doméstico, porque também as formas de trabalho doméstico, normalmente, é um trabalho que, embora voltado só para uma família, ele também tem seus requintes necessários ao respeito, à consideração. Recentemente, nós vimos algumas denúncias em São Paulo, né? Ainda ontem eu vi uma pessoa que há mais de 40 anos trabalhava para uma família em condições análogas à escravidão e assim por diante. Então, o trabalho doméstico também é tratado pela OIT. A igualdade e a discriminação no trabalho, seja em razão do gênero, seja em razão da cor, seja em razão da nacionalidade, do sexo e assim por diante, né? Então, são várias as situações, está previsto a proibição nesse sentido em nossa Constituição, mas é comum a gente ver violações nesse sentido, né? A OIT também passou, nos últimos anos, a dar uma atenção muito grande e especial à proteção social, principalmente pelo crescimento das contratações voltada para os aplicativos, e hoje a gente vê que os aplicativos, principalmente nos últimos 12 meses da pandemia, trouxeram uma importância tão grande para a sociedade que talvez poucos possam imaginar, né? Só o auxílio emergencial, que atingiu aí mais de 70, 80 milhões de brasileiros, dá bem uma ideia do que é o trabalho independente, o trabalho por aplicativos, o trabalho autônomo, e como, por exemplo, um evento como a pandemia despertou essa população para toda a sociedade. E, por fim, o trabalho forçado, o trabalho análogo à escravidão, que é um trabalho que precisa ser combatido, como eu já disse, muitas vezes tem gente que, não, a pessoa só está trabalhando para ganhar. Não é só isso. Você tem aí empresas exigindo trabalhos 12, 14, 16 horas por dia de trabalhador. Eu me recordo, alguns anos atrás, fiz um trabalho para uma empresa que desejava fazer um banco de horas, né? E eu fui entender o porquê. E aí, quando eu olhei o controle de jornada do trabalhador deles, estavam há 5, 6 meses sem ter folgas semanais. E aí eu me peguei e falei, escuta, mas você quer fazer banco de horas aonde? Se você não consegue nem dar folga para o seu trabalhador, né? Isso aí é um trabalho análogo à escravidão.
você exige demais, não dá folga, não tem direito ao lazer e assim por diante. Enfim, eu queria trazer mais alguns detalhes para depois caminhar para a finalização. Eu recebi ainda essa semana um estudo recente de uma conceituada empresa de pesquisa de mercado, que é a Euromonitor International, e ela trouxe as 10 tendências mais impactantes agora para 2021, não é? Eu quero destacar algumas delas que têm a ver exatamente com o trabalho, exatamente com as tendências para como as empresas devem tratar, não é só o trabalhador, mas devem tratar isso voltados para o trabalho. A primeira delas eles chamam de reconstruir melhor. É pensar muito mais sobre a saúde, a sociedade, sobre o planeta, como esses valores são maiores do que simplesmente o lucro, né? Não é só obter lucro a qualquer preço, né? Então, é tratar o desperdício, tratar as mudanças climáticas, a reciclagem, emissões de carbono, por exemplo, mas quando eles dizem pensar sobre saúde, é também pensar sobre a saúde do seu trabalhador, né? Uma outra realidade que eles trazem é o que eles chamam de figital, que é unir os mundos físico e digital. É uma conjugação híbrida desses dois mundos. E o trabalhador está fortemente afetado por isso. Eu vou só dar um destaque à questão de todos foram para home office possível, né? Aqueles que poderiam ir para casa, né? De qualquer jeito, de qualquer maneira, sem se preocupar exatamente como isso se daria, né? Também uma das tendências é otimizar mais o tempo, e eles tratam isso em razão da flexibilidade, oferecer maior tempo de lazer para as pessoas, dar uma consideração maior às atividades pessoais que o trabalhador pode ter. Eles tratam ainda as pessoas, nesse momento, como inquietos e rebeldes, né? Os trabalhadores como consumidores também. Então, trabalhar as ações de marketing nesse sentido, levando mais informação a esse seu público, né? E uma obsessão por segurança, tratar muito mais a higiene, como os novos hábitos se darão, o bem-estar psicológico, a ausência de doenças, isso como preocupação principal dessa categoria. Ela trata ainda os chamados abalados e reflexivos, que é um cotidiano que foi abalado pela vinda da pandemia, né? Tratando isso voltado para os testes de resistência, psicologia, mente, corpo, o orçamento em equilíbrio, né? Os novos espaços de trabalho, porque, obviamente, o trabalho à distância levou a se preocupar mais com gastos, com vestuário, com hábitos alimentares, jornada com início e fim, não achar que porque ele está em casa, ele está disposto 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, esse equilíbrio entre o pessoal e o profissional, e o resultado disso é buscar que ele tenha uma maior adaptabilidade, mais resiliência a toda essa situação que uma disrupção está exigindo, né? Na mesma linha, já caminhando para o final aí, Rosa, é um trabalho trazido essa semana pela Meet Technology, que é uma nova revista aí sobre administração e gestão também de recursos humanos, especial sobre home office, que também ela traz avaliações que são convergentes com esse trabalho, essa pesquisa da Euromonitor. Ela trata das mudanças profundas que vão ocorrer na cultura do trabalho, né? Embora, por exemplo, 93,5% dos pesquisados desejam ter algum home office, eles não dispensam, por exemplo, o trabalho híbrido, não é o home office integral, né? Então, mostra uma necessidade de repensar isso. A avaliação do nível de estresse, que isso conjuga com todo o trabalho que a Euromonitor faz. Então, se preocupar com as dificuldades de dormir, dor no pescoço, nos ombros, nas costas, enxaqueca, porque tudo isso, obviamente, é consequência de um estresse tecnológico maior, né? E também planejar melhor a vida durante a pandemia e quando se der a volta ao presencial. O futuro do trabalho, obviamente, será remoto, para aquele trabalho intelectual que a gente conhece, né? E nós demos um salto muito grande aí, que foi acidental, né? O salto do presencial para o remoto foi acidental decorrente da pandemia, mas com certeza ele levará a ter que refletir muito sobre isso. 3 notícias muito recentes de ontem e alguns dias atrás a respeito disso.
com a pandemia, o Estadão, no dia 22 de janeiro, trouxe uma reportagem dizendo que dobraram as denúncias de negligência de empregadores com os cuidados da saúde dos funcionários perante o Ministério Público do Trabalho. Só para terem uma ideia, o Ministério Público, durante a Covid, recebeu mais de 36 mil denúncias, né? Algumas delas sobre a mesma empresa, né? E eles tiveram que abrir 420 ações civis públicas e emitiram, nesse período, mais de 13 mil recomendações para correção de problemas. Só para ter uma ideia da dimensão como a coisa foi. E uma outra notícia também do Estadão fala sobre a inclusão racial que precisa estar presente no planejamento estratégico da empresa, numa reportagem agora recente do dia 22 de janeiro, inclusive dizendo que isso precisa estar no core, no coração do planejamento estratégico das empresas. E, só para concluir, notícia de ontem, né, o Conjur, aí, que é um informativo cotidiano nosso, né, diz que nos últimos 11 anos a Justiça condenou cerca de 4,2% de réus que foram acionados por trabalho escravo. Foram 2.679 empresas denunciadas pela prática do artigo 149 do Código Penal. Ou seja, nós ainda temos que caminhar bastante nesse sentido no Brasil e a gente espera trazer um pouquinho de luz a esse nosso público com essas informações. Fico à disposição, Rosa, renovando meus agradecimentos e a alegria de estar ao lado seu, do Leonardo, da Fernanda e o todo o público que nos acompanha. Muito obrigado. Agradecemos pela sua brilhante exposição, embora num tempo curtíssimo, mas destacou questões importantíssimas para aqueles que nos assistem. Eu acho que tratar deste tema, nesse contexto, né, a área econômica, a compatibilização econômico, ambiental e social, eu acho que ele se torna, de hora em diante, primordial. Não dá para você tratar só das questões ambientais individualmente, assim como você não pode falar só das questões sociais individualmente, e principalmente se você não atrelar a questão econômica, né, nesse contexto. Não é? Exatamente. Se preocupar com a economia, com os valores estratégicos, com a lucratividade, não quer dizer você abandonar os valores sociais que você necessita ter. Né? Agora, uma coisa que fica muito clara nessa nova relação, né, que você colocou em relação ao home office, é a confiança, né, como valor assim intangível, né, nessas novas formas de trabalho. Veja como a pandemia ela trouxe como se fosse um desafio que talvez fosse presencialmente a confiança nessa relação de trabalho profissional, né? Eu vim também da área privada, trabalhei antes de ir para a advocacia, 17 anos no setor privado, num grupo de empresas, e eu me recordo bem, apesar de fazer já algum tempo, essa questão da confiança entre, né, o empregador e os seus colaboradores, e como de um minuto para o outro, que foi o que aconteceu com a pandemia, isso ficou claro. Na verdade, era que só uma possível. lenda, né? Exatamente. Precisou de um motivo muito forte, né, para ignorar essa situação de desconfiança, né? A gente usa muito essa expressão quando vai fazer uma implantação, por exemplo, de home office em alguma empresa, que o líder é o mais resistente, né? Porque ele acha que ele está vendo o trabalhador, que ele está ali monitorando. Na verdade, não está. A pessoa pode estar na frente dele, ele imagina que está trabalhando e não está, né? Então, quebrou essa coisa, né? Essa lenda, esse paradigma que existia foi quebrado, não tenha dúvida. Admira esse dado que você traz, né, em pleno século XXI, da quantidade de trabalho escravo que ainda vira e mexe e sai aí esses índices absurdos, né? É inaceitável, né? É uma coisa que envergonha todos nós, né? Cada vez que a gente ouve uma notícia como essa, você destacou aquela empregada doméstica que durante 40 anos
e além do trabalhava trabalho em troca escravo, de comida só, exatamente. não, e ainda tinha uma outra ilicitude que eles cometiam, que era uma questão lá de uma aposentadoria que ela recebia, de um casamento que não aconteceu, quer dizer, uma coisa absurda, inaceitável. Eu acho que também o debate ele é importante para a gente, quando você fala do assunto, quando você destaca o assunto, você chama a atenção das pessoas e principalmente daqueles que têm a obrigação, né, de mexer nessas coisas erradas, estabelecer políticas públicas, enfim. São feridas, bem, né? Vamos passar adiante. Eu acho que é um tema também que ele desperta, né, tantas coisas para a gente discutir junto, que a gente certamente precisaria de um dia inteiro aqui para a nossa live. Mas vamos ouvir o querido amigo agora, doutor Leonardo Barém Leite, advogado, sócio sênior, né, do Almeida Advogados. Ele que é formado pela USP, é mestre pela New York University, membro dos conselhos jurídicos da Fiesp e da FEComércio, tem a satisfação de dividir os assentos do Conjur da Fiesp com ele. Ele é presidente da Comissão de Direito Societário da OAB de Pinheiros, membro do Comitê Jurídico do IBGC. Doutor Leonardo, obrigada mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui conosco. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, obrigado, Volney. Muito interessante os seus pontos. A gente fica com vontade de comentar já um em cima do outro. E que bom que a Rosa nos colocou numa certa ordem, porque senão a gente já estaria debatendo desde a sua primeira intervenção, né? Mas já me apresentei, eu sou Leonardo Leite, já fiz também a minha saudação habitual, dizendo que sou um gaúcho que mora em São Paulo. São Paulo me acolheu muito bem há bastante tempo, sou muito grato por estar aqui. E, para quem não me conhece, eu às vezes começo explicando que sou um advogado um pouquinho diferente, porque a despeito de ter feito direito aqui em São Paulo, na USP, na gloriosa São Francisco, com muita honra, eu também estudei administração e economia na Getúlio Vargas, aqui em São Paulo também, além de outros cursos, por exemplo, direito comercial na França e o mestrado em Nova York, na New York University. E faço essa referência ao lado acadêmico, porque eu trabalho com direito societário, inclusive a Rosa já comentou, sou presidente da Comissão Societária da OAB daqui, mas eu também me interesso muito pela própria economia e pelos negócios das empresas. Isso me levou a trabalhar não apenas com societário, mas com as chamadas fusões e aquisições, mercado de capitais, propriedade intelectual, com projetos, com operações das empresas, com contratos de todo modo. E uma das minhas paixões, que nós vamos conversar hoje, é a governança corporativa, que foi ganhando áreas que eu digo que são primas, são correlatas e que todas convergem para o mesmo tipo de assunto que nós estamos falando. Eu costumo dizer que um dos meus trabalhos é ajudar os empresários e as empresas a realizarem os seus negócios numa postura que ainda se chama moderna, embora eu já tenha 36 anos de carreira, de olhar o direito como um apoio para as empresas e não apenas como um fim em si mesmo, olhando do ponto de vista econômico e empresarial, para que as empresas consigam ir além. É o que a gente chama hoje de advocacia corporativa, inclusive é objeto de vários dos meus livros e de vários cursos em várias instituições que eu venho ministrando essa visão da governança corporativa, que eu chamo de fazer as coisas corretamente, né? Nós sabemos que as empresas visam resultados, mas já faz algum tempo que aprendemos que os resultados não são apenas financeiros e nem mesmo econômicos puros, num primeiro momento. A governança corporativa nos ensina que é necessário usar um conceito de apoio a todos os participantes da relação da empresa, o que a gente chama de stakeholders. Então, nós temos que cuidar, sim, da própria empresa, sim, dos seus acionistas, sim, dos seus executivos, mas, como dizia o Volney, dos seus empregados, dos seus funcionários, dos colaboradores, mas também do meio ambiente, da vizinhança, dos seus concorrentes, de alguma forma, dos seus clientes, dos seus fornecedores. Isso vai formando um todo que precisa ser olhado com muito carinho. Do ponto de vista econômico e financeiro, inclusive o Volney já se antecipou num ponto muito interessante, que hoje em dia já se tem, mesmo no mercado de capitais,
tanto aqui na nossa B3, como na New York Stock Exchange, na Nasdaq, nas bolsas europeias, e assim por diante, já temos índices específicos para sustentabilidade, já se trazia meio ambiente, já se trazia governança em mais alta conta, e agora já se fala do ESG. Já temos, inclusive, notícias de vários fundos de investimento que não consideram apenas o antigo AAA, ou pelo menos o grau de investimento que o Brasil conquistou, depois perdeu, a gente precisa organizar algumas coisas aqui na nossa economia brasileira, mas hoje já se traz justamente o ESG, que numa tradução livre a gente está falando de governança, está falando de segurança, está falando de meio ambiente, está falando de direitos humanos, né? Nós precisamos trazer para a agenda empresarial, e acho que é um pouco o que nós estamos falando aqui hoje, nós temos que trazer os executivos, os funcionários, os consumidores, os fornecedores, numa cadeia única que seja positiva e construtiva. E, ao contrário do que algumas pessoas procuram defender, eu acho, por exemplo, que nas empresas a gente não deve ficar apenas considerando o ESG como uma área específica. Ela deve permear toda a atividade da empresa, justamente entrando no que a gente chama de DNA da empresa, porque todas as suas atividades deveriam considerar o ESG. Eu falo, por exemplo, de utilização racional da água e de todos os recursos ambientais, utilização racional da energia, né? Energia limpa sempre que possível, utilização de menos resíduos, tanto na produção como nas embalagens, reciclar sempre que possível, muito cuidado com o que vai para as nossas matas, muito cuidado com o que vai para os nossos rios, depois para o oceano. A gente precisa ter um outro olhar para tudo isso. Precisamos olhar para os direitos humanos, não apenas os funcionários receberem seus direitos trabalhistas, mas a gente precisa olhar para a diversidade com um viés de realmente inclusão geral, que é um assunto que está muito em voga atualmente. Isso tudo é, como eu digo, tentar fazer as coisas corretamente. E, inclusive, isso mostra, como a governança corporativa já vem mostrando há muitos anos, que essa sustentabilidade do investimento, ela, inclusive, gera mais dinheiro. Inclusive, nós já temos não apenas o aspecto dos investidores, como eu já dizia, mas nós temos toda a movimentação dos consumidores. Já temos, felizmente, grandes movimentos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, que estão olhando para produtos sustentáveis, tanto na indústria, quanto no serviço, quanto no comércio, práticas sustentáveis de um modo geral. Isso nós temos que prestar atenção, e é uma questão da liderança, né? Inclusive, a gente hoje não vai ter tempo de falar muitos aspectos em detalhe, mas já se aprendeu que o líder não é o chefe. O líder é aquele que lidera junto com a sua equipe para a produção de resultados que são muito claros para todos, com metas claras, com uma proposta e com planejamento estratégico que é comum a todos, mas o líder é aquele que cuida da sua equipe, é aquele que cuida das suas pessoas, né? Nós temos que olhar essa questão da diversidade, da inclusão e do respeito aos direitos humanos em toda a cadeia produtiva e de comércio. Inclusive, como hoje a gente vai ter pouco tempo aqui, convido a quem quiser ler alguma coisa sobre isso. Eu escrevi, se não me engano, em novembro, um artigo que acabou sendo muito comentado sobre ESG, está no site do Almeida Advogados, que é o escritório que eu sou sócio, o almeidalaw.com.br. Ali tem um pouco mais de informação. E eu gostaria de destacar que a gente vai entrar num momento de cada vez mais consciência socioambiental. Me lembro quando a gente começou a falar de responsabilidade social, ali no final dos anos 90, isso se tornou mais comum. Depois ampliamos essa expressão para ser responsabilidade socioambiental. Hoje se traz mais fatores, como nós estamos falando agora, né? E eu preciso pensar, por exemplo, na atuação da advocacia, que é a nossa atuação, a nossa casa. Eu trabalho com contratos, com direito societário, com fusões e aquisições, com projetos, com operações, com mercado de capitais, internacionalização de empresas, e às vezes me perguntam aonde você coloca o ESG? Eu digo no mesmo ponto da governança corporativa, no mesmo ponto de fazer as coisas corretamente, no respeito ao compliance, né? Entendo que o nosso papel é ajudar as empresas a fazerem as coisas corretamente, dentro da lei e da ética, e agora eu convido a todos para incluir
a governança corporativa, o compliance e o ESG. Isso vale para qualquer contrato que eu estiver analisando ou elaborando, isso vale para qualquer operação que eu vá ajudar, qualquer consulta que eu receba dos clientes, qualquer projeto que eu vá ajudar a pensar. Pela minha atividade, por exemplo, eu sou bastante convidado por investidores, por CEOs, por presidentes, por donos de empresas, para ajudar a pensar projetos, de um novo projeto, um novo sistema, uma nova fábrica. Fazemos muito trabalho com startups também, e tudo isso tem que vir já dentro de uma nova lógica mundial, de uma nova ética. Estamos vendo, por exemplo, nessa pandemia e nos seus reflexos na quarentena, por um lado, uma solidariedade que não víamos há muito tempo, né? Costumamos dizer que estamos na mesma tempestade, embora em barcos diferentes, mas a gente também está vendo um aumento da desigualdade social no mundo, o que é um aspecto muito dolorido da pandemia, que talvez não se esperasse de início, porque não se sabia que ela fosse durar tanto tempo, e provavelmente ainda vai trazer suas consequências complexas ao longo de 2021, mas eu queria deixar como um fechamento, Rosa e colegas, porque esse assunto é muito grande, é uma das minhas paixões, eu me tornei apaixonado por negócios, por ajudar as empresas a buscar resultados, mas buscar resultados que sejam além daquele financeiro de curto prazo. Inclusive, um dos paralelos que se fala em governança corporativa é que muitos dos executivos de empresas de capital pulverizado acabam pensando na lucratividade apenas financeira, muitas vezes do ano, no chamado EBITDA, e às vezes até no quarter, porque o mercado de capitais realmente lhes cobra isso. Mas quando a gente fala, por exemplo, de empresas mais sustentáveis, e até em empresas familiares, que são a maioria no mundo todo e no Brasil também, geralmente a gente pensa na sustentabilidade por gerações. Isso é uma coisa muito interessante. Nós vemos movimentos sociais, aqui em São Paulo, por exemplo, no Brasil todo e em grande parte do mundo, de gerações mais jovens, como, por exemplo, é o caso da Fernanda, que vai falar agora daqui a pouco, que já tem uma cabeça, felizmente, muito melhor do que a minha geração, por exemplo. Eu tenho 36 anos de carreira, já vi bastante coisa acontecer, uma experiência grande, e fico muito feliz de ver que hoje já se discute uma relação diferente com a energia, uma relação diferente com os combustíveis fósseis, uma relação diferente com o tamanho, por exemplo, de veículos, a questão da mobilidade nas grandes cidades, já se rediscute o papel do automóvel, já se rediscute o papel do petróleo, já se rediscute o papel das embalagens, toda a cadeia fornecedora, o que a gente faz de reutilização. Nós temos, por exemplo, uma lei de registro de resíduos sólidos que ainda precisa evoluir. Nós ainda precisamos reduzir, por exemplo, os próprios resíduos que são não apenas usados no processo produtivo, mas que chegam ao comércio. Nós vemos quantidade muito grande de produtos que chegam ao comércio e até as nossas casas utilizando embalagens inadequadas, muitas vezes grandes, muitas vezes desnecessárias, muitas vezes que não podem ser reutilizadas. Então, quando eu trago esse chamado, esse pedido à advocacia, imaginando como estamos aqui na OAB de Santo André, que muitos dos nossos colegas que nos ouvem sejam empresários ou advogados, é um apelo para a advocacia em todas as suas áreas, que olhe com mais carinho para a governança, para as melhores práticas da governança, do compliance e do ESG. Esse é um compromisso que todos nós temos que ajudar, porque é um ganha-ganha. Se nós continuarmos como humanidade estragando o nosso planeta, estragando as nossas relações pessoais, não respeitando as pessoas, não respeitando direitos humanos, não respeitando a diversidade, com atitudes que a gente continua vendo deploráveis. Hoje, por exemplo, eu vi mais cedo o dia da energia, da visualização das pessoas trans, né? Como ontem foi o dia de lembrarmos do Holocausto. Nós temos que nos lembrar dessas datas, não apenas nessa data, como tivemos há pouco tempo da consciência negra, como temos o orgulho LGBT, como temos o respeito às pessoas que têm alguma necessidade especial, como hoje temos a questão do autista, como temos tantos outros profissionais e tantas pessoas. Nós precisamos, a meu ver, nos comportar e nos organizar como pessoas, tirando todos esses outros rótulos, trazendo para uma integração realmente social. ESG é um tema lindo, tem muita coisa para falar,
Eu vou ficando por aqui para ver se a gente consegue fazer um debate depois. Muito obrigado a Rosa Volney. Estou ansioso para ouvir a Fernanda. Muito obrigado a todos. Leonardo, eu que agradeço. De fato, o tema ele abre, né, para inúmeras outras áreas e teríamos, de fato, muita coisa para falarmos aqui. Mas você toca num ponto que, para mim, e numa palavra que, para mim, ela é muito significativa e eu acho que ela reúne várias das coisas que você falou, que é conduta, né? Eu acho que esse é o ponto. Quando a gente fala na conduta social, né, a conduta ambiental, a integridade, quer dizer, eu acho que a gente pode reunir na sua fala todos esses pontos por uma palavra, que é conduta, que eu acho que está faltando, como a gente destacou na fala do Volney, quando, né, em pleno século XXI, com tantos avanços, a gente ainda tem que enfrentar o desrespeito, né, às questões de gênero, ainda temos escravidão, ainda temos abuso de crianças, quer dizer, de fato, eu acho que levar ao debate é para isso, é para que a gente desperte que nós temos ainda muito para evoluir. Rosa, se você me permite, eu vou fazer, desculpa a interrupção, mas eu vou fazer um relato também. Estamos falando aqui das pessoas, mas eu queria destacar também o próprio meio ambiente. Nós vimos aqui, ao longo dos anos, quantas atitudes desrespeitosas com a nossa casa, com o nosso ar, com a nossa alimentação, com a água que bebemos, né? São Paulo vive, em outros estados também, infelizmente, São Paulo vive com uma crise hídrica já há muito tempo, e isso vai nos acompanhar, a despeito das chuvas que tivemos agora recentemente, se provavelmente tenhamos até o final do verão, mas a nossa crise hídrica é muito complexa, é muito forte, a gente vê os nossos rios e nossos mares poluídos. São Paulo foi criado ao longo dos anos ao lado e em cima de vários rios, a maioria deles, infelizmente, morta, né? E nós vimos, por exemplo, acho que faz 2 anos, aquele derramamento de óleo nas nossas costas, que até hoje eu não consegui entender o que aconteceu, não se chegou de fato, pelo menos que eu tenha visto, a uma explicação de fato. Temos visto a questão do desmatamento, e das queimadas, né? Nós precisamos mudar isso. O Brasil é uma referência em mineração, o Brasil é uma referência em agro, e eu acho que a gente precisa realmente cuidar muito bem dessas indústrias, dentre outras, mas nós temos que achar uma forma de cuidar de todos os nossos recursos naturais e cuidar da nossa economia de uma maneira que tudo isso conviva de uma maneira muito melhor, né? Sem dúvida, é por aí mesmo. Esse trabalho que a gente desenvolve, né? Muitas pessoas às vezes me questionam por que desse esforço, porque obviamente é um esforço, e tanto o Leonardo quanto o Volney sabe do trabalho voluntário que nós desenvolvemos nas instituições. Quer dizer, esse tempo, muitas vezes as pessoas me condenam dizendo, mas você fica aí perdendo o seu tempo falando sobre isso, sobre esse assunto, né, voluntariamente. Eu falei, não, na verdade eu não perco tempo, não, na verdade eu ganho muito com isso, porque se todos fizermos a nossa parte, se cada um, né, ceder um pouco do seu tempo, contribuindo, levantando o debate, pelo menos, no mínimo, eu acho que cabe, principalmente como instituição, eu acho que nós já estaremos realizando um grande trabalho para toda a sociedade, é isso que eu penso. E pensando nisso, né, vamos agora, eu sei que o Volney, o Leonardo estão curiosos, eu também, para ouvir a Fernanda. Nós vamos ouvir a doutora Fernanda Giannini, ela que o título de doutora não é porque ela é advogada, ela não é nossa colega, infelizmente, né? A Fernanda é doutora pelo título, pós-doutorado, inclusive, que ela possui. Ela é graduada em Biologia Marinha pela Unesp, pelo campus do Litoral Paulista, né? Mestre em Oceanografia Biológica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
doutora em Oceanografia Biológica pelo Instituto Oceanográfico da USP e fez o pós-doutorado no Canadá, certamente vai nos contar desse trabalho que realizou lá. E quero passar para a Fernanda, mas sem antes também fazer aqui uma provocação, até porque, pela leitura do currículo dela, o próprio Leonardo destacou qual seria o papel da fala da Fernanda neste tema que nós destacamos, né? Eu acho que tem toda uma relação extremamente relevante, importante, a área de atuação em todos os estudos e pesquisas que ela fez até hoje voltadas para a oceanografia, né? Uma área pouco divulgada, seja sob o aspecto econômico, seja sob o aspecto da pesquisa, enfim, do conhecimento em geral, né? E o conceito de economia do mar, a sua quantificação e seus impactos na economia nacional, com isso, nós podemos, só com essa fala, a gente pode notar que nós não temos políticas públicas mais eficientes nesse sentido, né? Estudos apontando a economia do mar no Brasil ainda são muito incipientes, né? E neste longo tempo de estudos, Fernanda, essa provocação que eu faço para você, você que tem inúmeros artigos, que se aprofundou, assim, eu acho que você é a única pessoa que eu conheço que se aprofundou com tanta eficiência e com tanta profundidade, para ser bem redundante nessa matéria. Muito bem-vinda, obrigada por ter aceito também o nosso convite, você que está lá do outro lado do Brasil, né? Lá na extremidade, no Rio Grande do Sul, se dispor a vir aqui falar conosco e trazer um pouco desta tua jornada nessa área, que também eu acho que para nós será um papel importante, no sentido de despertar, né, o interesse de outras pessoas, principalmente a jovem advocacia, né, e em estudar outras áreas que podem também ser muito interessantes e importantes. Muito bem-vinda, obrigada. Obrigada, Rosa. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, Rosa? Obrigada mesmo. Espero poder contribuir, trazer coisas interessantes. Com certeza vai ser um pouco diferente o assunto, né? Vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? E qual que é a minha área, né, específica de pesquisa. Mas, mais uma vez, obrigada pelo convite, Rosa. É bastante desafiador, né? Porque a gente, né, da área acadêmica, a gente vive numa bolha, né? Então, a gente fica ali dentro da universidade, dentro dos laboratórios e fazendo a nossa pesquisa. E trabalha em equipe, mas, né, senta, escreve artigo, é uma coisa bem né, fechada, mas é importante essa troca, né? Então, é um desafio, mas é um desafio que a gente precisa encarar, né? Precisa trazer a pesquisa para fora, precisa contar o que a gente faz, precisa, né, ter opinião, ter pessoas questionando, né? Afinal, também, praticamente quase tudo, né, do que eu faço, do que a gente faz, também é feito com dinheiro público, então tem toda essa troca que precisa ser, né, ser feita e ser conversado, né? Então, é um espaço bem interessante, né? Eu estava ouvindo o Volney falar, o Leonardo falar, são assuntos bem diferentes, mas que eu poderia comentar em quase tudo aqui, né? Tem relação de tudo com tudo, então a gente fica, tá, vamos escolher aqui o que eu vou falar. Então, primeiro eu vou falar um pouco rápido da minha trajetória, Rosa, porque assim, como mulher, né, na ciência, né, relativamente jovem, eu acho que é legal contar um pouco, né? Porque, de repente, né, como a nossa live vai ficar gravada também, a gente pode inspirar aí jovens potenciais cientistas, né? É uma área que ainda tem pouca mulher, né? Grupos, assim, pouco representados, né? Ainda assim como, né, a gente estava falando, o Leonardo falou, Volney, né, da questão de inclusão. Isso também acontece na pesquisa, né, na ciência, na área acadêmica, então é importante trazer como um exemplo, uma inspiração, né, não sei. Bom, então, como a Rosa falou, né, eu fiz Biologia Marinha na Unesp, eu faço parte da segunda turma, né, era um curso muito novo naquela época,
então faço parte da segunda turma da Biologia Marinha da Unesp, então foi uma experiência interessante, né? A gente participou da fundação desse curso, que hoje é super bem estabelecido, é um curso excelente, né? O campus já cresceu bastante, mas foi um desafio desde o começo, então, né? Formular junto com toda a equipe, os professores, né? Esse curso de Biologia Marinha, né? E aí depois eu fui migrando para a oceanografia, que era realmente o que eu queria fazer, né? Então eu vim para cá, né, para a FURG, fazer mestrado no mesmo laboratório, no mesmo departamento onde hoje eu sou professora, né? Então tenho uma história bacana, né? Vim para cá, fiz o meu mestrado. E depois do mestrado eu tive uma experiência muito interessante, que eu fui participar de uma especialização fora do Brasil, né? Eu fui para Bermuda, né? Um lugar pouco conhecido, muito interessante, né? Uma ilha no Atlântico Norte, e eu fiquei 10 meses lá fazendo um curso de oceanografia, a gente chama de oceanografia observacional, né? Um curso muito prático, né? Com embarques e coleta de dados, análise de dados. Então, foi uma experiência que mudou bastante a minha perspectiva, né? Me fez, né, me apaixonar mais pela área, mas me colocou assim, né, numa outra perspectiva, conheci pessoas do mundo todo. Então, foi bem engrandecedora, né, essa experiência. Aí eu voltei, fiz o doutorado, né? Morei em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, aquele lugar maravilhoso, né? Fiz todo o meu campo de pesquisa em São Sebastião, morei 5 anos e meio ali. Para quem conhece, né? Eu morei em Bariqueçaba há muito tempo. Fiz toda a minha parte de campo, né? Exceto um ano que eu fiquei fora, né? Que eu fiz o doutorado de sanduíche em Sydney, na Austrália. Fiz uma parte da tese, né? Um capítulo da tese vem desse trabalho que eu desenvolvi lá com o pessoal da Austrália. E depois eu fui fazer o pós-doc, né? E fora, né? No Canadá, tive essa oportunidade maravilhosa, assim. Fiquei quase 2 anos trabalhando lá como pós-doc, que também me trouxe novas experiências. Sempre é uma nova experiência e pontos de vista, né? E aí eu né? Encerrei não, né? Eu tive que, né, interromper o pós-doc para assumir o cargo aqui na FURG. Então eu estou no Instituto de Oceanografia, né, da FURG, no laboratório de fitoplâncton e micro-organismos marinhos, né? E, bom, eu vou falar um pouquinho da pesquisa que eu faço, bem resumidamente, né? Porque senão fica, né, no ar, assim, essa dúvida. Então eu trabalho com a cor dos oceanos, tá? Com a cor do mar, né? E qual que é a relação da cor, né, que a gente enxerga na superfície do mar com os componentes que estão dentro da água, né? E para que eu trabalho com isso, né? É porque a partir da cor da superfície do oceano, a gente consegue obter imagens de satélite, né, que cobrem a Terra, né, em diferentes resoluções temporais, né, alguns diariamente, alguns semanalmente, e esses satélites específicos para medir a cor do mar, eles podem nos trazer informações do que está na água, né? Então, basicamente, a maior parte da pesquisa que eu desenvolvo hoje, né, já fiz outras coisas, assim, diferentes, mas a maior parte da pesquisa hoje está relacionada em como calibrar, né, e criar, aperfeiçoar modelos que a gente possa aplicar numa imagem de satélite, né, que está um satélite que está em órbita o tempo todo, né, muitos deles disponibilizam imagens, né, imageamento gratuito, alguns não. Então, como que a gente pode extrair essa informação? Então, isso requer bastante trabalho de campo, né, muito trabalho em campo, coletando o que a gente chama de cor, né, do mar. Então, a gente tem equipamentos específicos que simulariam o que o satélite faz, mas a partir de uma embarcação, né,
ou de um pier, né, ou da praia, aí depende da situação. E, ao mesmo tempo, coletando água, né? Estou falando de modo bem genérico, né? Ao mesmo tempo, coletando água e discriminando o que está dentro da água, né? Então, isso nos traz muita informação, né? Do que tem, principalmente, né? Um dos componentes que a gente está mais interessado, geralmente, é a quantidade de microalga, né? O fitoplâncton, né, que é o grande foco, assim, tem sido o foco, assim, da minha pesquisa ao longo de muitos e muitos anos, que né, como talvez muitos saibam, alguns não, é a base da cadeia alimentar nos oceanos, né? Então, tudo começa ali no fitoplâncton, né, que é alimento para o zooplâncton, que é alimento para um peixinho, que é alimento para um peixão, e assim vai, né, na cadeia trófica. Então, por isso, né, é importante que a gente tenha ferramentas que nos possibilitem quantificar, mapear, né, a biomassa do fitoplâncton em diferentes lugares para entender se aquele ambiente é mais produtivo, menos produtivo, né, como é a dispersão. Então, tudo isso a gente faz indo para campo, né? Cada saída de campo é extremamente caro, né? Extremamente caro você sair com uma embarcação, você fazer toda a logística. Então, por isso, existe essa linha de pesquisa que é a utilização de sensoriamento remoto, né? Ou sensores. É parecido com o que a gente está mais acostumado a ouvir sobre isso, né? Quando a gente fala dos satélites que cobrem a Amazônia e medem ali as áreas devastadas, né? Identifica, né? Então, ali são satélites de altíssima resolução. Parecido com isso a gente tem para os oceanos, né? Com uma grande diferença que né, a Amazônia está parada, os oceanos estão em movimento, né? Então, são pesquisas bastante diferentes, né? Até mesmo pela cor, né? Por toda a característica. Mas, então, resumidamente, acho que essa é mais ou menos a linha, né, que eu venho trabalhando, né, lá no Canadá, né, a Rosa perguntou, né, lá no Canadá eu trabalhei exatamente com essa parte, né, então existe um grupo de satélites lançados pela Agência Espacial Europeia, né, a ESA, e desses satélites tem um satélite em específico que chama Sentinel-3, né, que cobre os oceanos, né, numa frequência diária, né, então todo dia ele cobre o globo inteiro, né, então o meu trabalho no pós-doutorado foi fazer essa validação e obter dados desse satélite especificamente, né, então hoje eu faço parte, né, do time de validação do Sentinel-3, que é esse satélite da Agência Europeia, né? Então, a gente está sempre coletando dado e mostrando se aquela informação que eu consigo extrair do satélite, se ela é acurada, se ela não é acurada, quanto, né? Então, quando eu uso essa informação, quanto que eu espero de erro, podemos melhorar, não podemos... Então, é mais ou menos nessa linha. Esse foi o trabalho que eu desenvolvi. Ainda desenvolvo, né? Porque eu criei um time, assim, a gente criou trabalho em colaboração ainda, né? Então, toda semana tenho reuniões e ainda estou trabalhando em colaboração com o pessoal do Canadá, né? E aqui na FURG estou começando, né? O meu grupo de pesquisa, começando as minhas pesquisas, né? Assim que eu comecei, foi praticamente junto com a pandemia, né? Então, foi um período interessante, assim, de começar e já ir para casa e né, ficar em home office, mas é isso, né? E, bom, daria para falar muita coisa, né, sobre o que o Volney falou, né? Eu vou fazer um breve comentário aqui, falando um pouco, só para fazer o gancho, assim, né? O Volney estava falando sobre a questão social, principalmente, né? E tudo que o Volney estava falando, né, eu ficava pensando assim, nossa, mas se o trabalhador fosse o meio ambiente, né, todos esses cuidados, né, que a gente, né, quer, nossa, seria tudo, né, daria para encaixar tudo que ele falou, né, pensando no meio ambiente, né,
nos cuidados que a gente tem. Mas, infelizmente, eu acho que isso ainda fica muito, né, o meio ambiente ainda fica muito para trás, e é entendível, né, quando você não tem um social, né, que funciona, que traga qualidade de vida, né, que traga dignidade e tempo para as pessoas terem o lazer, a diversão. Não tem como você querer que a pessoa tenha tempo, né, para se dedicar e querer se preocupar com o meio ambiente. É complicado, né? Então as coisas estão muito, muito relacionadas, né? Se você não tem, né, um trabalho social, é difícil atacar o meio ambiente também, né? Então as coisas vêm muito juntas, é bem legal essa discussão nossa aqui, porque não tem como desatrelar uma coisa da outra, né? Falar de meio ambiente e sustentabilidade, né? Como reduzir consumo, principalmente, descarte de lixo, poluição, tudo isso, se você tem, né? Como o Volney estava dizendo, grande parte das pessoas trabalhando 12, 14 horas por dia, por exemplo. Né? A pessoa, né, para se dedicar a, né, cuidar do seu lixo, se dedicar a um estudo, se dedicar a entender certos processos, também requer tempo, né? Então tem muita coisa errada ao mesmo tempo, né? Eu vejo. Então, conforme o Volney estava falando, eu fiquei pensando nisso, né? Que uma coisa é seguida da outra, assim, né? Então é bem interessante, né? E a questão também que eu gostaria de falar, Rosa, deixa eu ver se eu tenho tempo ainda, né? Essa questão da inclusão, né, que é ainda no mesmo tema, né, eu acho que trazendo isso para a academia, né, para a pesquisa, para a área da ciência, eu acho que é a mesma, podemos fazer o mesmo paralelo com a questão empresarial, né, embora sejam áreas bem diferentes, isso também deve estar, né, tem que estar em pauta e é muito importante. A gente tem muitos problemas com isso mesmo, né, de inclusão. Então, programas, né, que incentivem, que tragam isso, são fundamentais também no que a gente chama, né, eu trabalho muito com a pesquisa de base, né, então parece que é muito distante, né, a pesquisa de base de uma aplicação, né, mas na verdade tem tudo a ver, né. E eu não podia deixar de falar aqui também, né, Rosa, aproveitar a oportunidade para trazer o tópico da década dos oceanos, né, que a década dos oceanos, né, que foi que se iniciou no dia 1º de janeiro, né, no último dia 1º de janeiro, né, 2021, vai até 2030, né, a década dos oceanos, então ela é uma década, né, toda dedicada, né, ao uso sustentável, né, dos oceanos, dos mares e dos recursos, né, dos recursos marinhos. Então ela faz parte da ODS 14, né, da Agenda 2030 das Nações Unidas, né, para o desenvolvimento sustentável. E ao longo do ano passado, né, só para trazer essa experiência, que eu acho que tem muito a ver, assim, com que, né, trazendo um pouco a sardinha para o meu lado, que é a parte dos oceanos, né, mas que tem tudo a ver, né, então ao longo do ano, né, de 2020, apesar da pandemia e tudo virtual, o Brasil se destacou muito, né, em relação à década dos oceanos, né, eu gostaria de trazer essa informação, né, aqui e para quem estiver assistindo. O Brasil ele se destacou muito na preparação para a década dos oceanos, né? Então, a gente teve oficinas ao longo do ano que envolveram pessoas do Brasil todo, né? Foram 5 oficinas, foram por regiões, né? Foram oficinas virtuais extremamente bem organizadas, né? Quem está no comando, assim, representando isso é o MCTI, né? Então, eu participei, né? Eu participo do grupo de mobilização da região sul, né? E participei dessa oficina, né? Da região sul, onde foram trabalhados vários temas dentro de um oceano limpo, um oceano saudável, um oceano
previsível, né? Então, cada um trouxe a sua expertise ali, mas é importante destacar que a década dos oceanos ela não é para os acadêmicos, né? Não é para os acadêmicos. Ela é uma década de dedicação de todos os setores, né? Então, área acadêmica, sociedade civil, empresas, né? Advogados, principalmente. Eu acho que na região sul, né, na oficina que eu participei, de todo o grupo, mais ou menos 100 e poucas pessoas, eu acho que só tinha um advogado, né, da área do direito ambiental. Então, é uma informação importante, né, para a gente debater também, e para informar que o Brasil se destacou muito, né, espero que se destaque ao longo da década em si, né, na preparação da década a gente teve um grande destaque ali, o grupo que coordena isso é de uma excelência, assim, fenomenal, e então só para trazer também que eu faço parte desse grupo de mobilização, então qualquer pergunta, qualquer coisa que eu puder, né, e fazer esse apelo aí que nos próximos 10 anos a gente, né, olhe a questão do meio ambiente, dos oceanos com mais urgência, né? Eu acho que não é só a questão... Algumas atitudes, né, elas já ficaram no passado, né? Algumas coisas que a gente fala, vamos economizar água, vamos economizar, mas tudo isso é como se fossem atitudes que, né, já ficaram. A gente precisa de coisas muito mais radicais, eu diria, né? A gente está numa situação de emergência, né? A gente não está mais numa situação de nos prepararmos, de nos adaptarmos. A gente está numa situação de regredir, né, de tentar voltar, o que é muito difícil, né, mitigar o dano que já foi feito, né? Então, enfim, tem muita coisa aqui para falar. Eu vou parar por aqui, né, para a gente poder conversar. Obrigada, Rosa, mais uma vez pelo convite. Obrigada aos colegas também por compartilhar esse painel. Eu agradeço, Fernanda. Obrigada, Vanessa. Parabéns pela sua exposição. Obrigada. Muito bacana ouvir toda a tua experiência, a tua trajetória, que é brilhante, né? É uma trajetória diferenciada, uma trajetória de, infelizmente, poucos brasileiros tiveram oportunidade de fazer toda esses estudos, ir para pesquisa, sair fora do país. Quer dizer, você é uma pessoa, de fato, muito diferenciada e, quiçá, todos, né, brasileiros tivessem essa oportunidade, né? Os estudantes que estão aí, principalmente hoje, eu lembrei de você porque eu estava ouvindo o jornal e nós tivemos assim notícias muito tristes. Eu não sei quem teve a oportunidade de acompanhar em razão da pandemia. Quer dizer, nós caímos mais ainda, nós que não tínhamos um índice bom na educação, decaímos mais ainda e certamente vamos piorar, porque infelizmente, ontem também tivemos essa notícia, né, de que as aulas no setor público e privado, por medida liminar, não vão poder iniciar agora no mês de fevereiro. Quer dizer, aquilo que nós imaginávamos que poderia ter, né, uma recuperação desse ano de 2020, que foi muito difícil, perdido. Não, provavelmente, se o governo não derrubar essa liminar da POSP, nós vamos atrasar mais um pouco a educação aí das crianças, né? Mas antes de comentar mais um pouco sobre o que você disse, Fernanda, eu quero cumprimentar aqui umas pessoas, o Mário Garcia, que é da área acadêmica também, professor engenheiro aqui da Fundação Santo André, membro, consultor da nossa comissão. A doutora Stephanie Ramos está aqui conosco, advogada, está aqui conosco assistindo, o Antônio Trujillo, o Jarrão Moura e o Marcos Buim, obrigada pela presença. Simone Nascimento, que é lá do nosso Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, a Ângela Machado, que é do nosso Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp também, a Cida Ramos, o doutor Sidney Munerati, vice-presidente também da comissão, e o Dove Corém, que também é um amigo aí da área ambiental, está conosco assistindo, a Cléo Ramos também está aqui conosco, obrigada pela presença. E, Fernanda, eu tenho um dado em relação, tem um Comitê Internacional do Mar, né? Você sabe que
por pouco, um advogado, inclusive membro lá do Conselho Superior de Meio Ambiente, Leonardo Ivonei da Fiesp, não foi eleito para estar neste comitê. Eu não sei se tem alguma coisa relacionada com a década do mar, com a continuidade, né? Porque, obviamente, que esses eleitos que representam esses países devem fazer parte deste grupo que está na década do mar. Uhum. Mas, como eu disse também no início, né, eu acho que o que a Fernanda traz aqui para nós de informação, ele se relaciona perfeitamente dentro de tudo que nós discutimos. Algo que também impressiona é a quantidade hoje de lixo no mar, que prejudica em todos os aspectos econômicos, de pesca, dos criadouros, em todos os aspectos, todos os sentidos, como destacou o Leonardo também. Até hoje nós não sabemos, não temos notícia de quem foi o responsável, por exemplo, pelo aquele derramamento de óleo que emporcalhou as praias, né, do Nordeste brasileiro. Até hoje a gente não sabe quem é o responsável, se ele foi punido. E quando você fala, né, do desenvolvimento deste trabalho através de satélites, né, a gente fica pensando aqui, poxa, mas será que por satélite a gente não saberia quem são os desmatadores da Amazônia, né? Quem foi que derramou esse óleo, né, no nosso oceano, né? Quer dizer, a gente começa a fazer perguntas e não temos respostas. Quem queimou o Cerrado, né? Essa né? é a verdade. Quem queimou o Pantanal. Né? Será que por satélite a gente não saberia? Enfim, são perguntas que ficam aí no ar. Sim, sim. Eu posso só comentar sobre a questão do óleo, né, Rosa? Enfim, aí eu quero agora, nós estamos... Ah, tá acabando. Agora que eu vi o horário. Pois não. Não, eu estava vendo o horário aqui. Não, a questão, eu vou só fazer um comentário um pouco técnico da questão do óleo, né, e satélite, né, isso foi, claro, muito debatido e está sendo estudado, né, mas a característica do derramamento de óleo, ela foi muito complicada para quem trabalha com satélite do tipo do que eu trabalho, né, que é um satélite que mede só a superfície, né, do oceano, e esse óleo, pela característica, né, quando ele chegava nas praias, ele vinha por baixo, né? Ele vinha por meia água, né? Subsuperfície, né? Pela densidade. Então, não era algo que dava para se detectar facilmente com a maioria dos satélites, né? Exceto os satélites que têm um radar, né? A bordo, e aí é um outro... Eu não trabalho com radar, né? Mas tem muita gente investigando isso, porque o radar ele tem a tecnologia de conseguir ver o que está em subsuperfície, mas até onde eu sei, e não é fácil, né? As manchas pareciam que estavam bem dispersas, então, por conta disso, tudo depende da resolução, você precisaria de uma resolução extremamente alta, né? Coisas de 1, 2 metros, 3, não sei, ninguém sabe o tamanho das manchas, né? Para conseguir definir, né, numa imagem de satélite. Então é bem complicado. É a mesma questão em relação ao Cerrado, ao Amazônia. Então a gente precisa precisa avançar mais ainda na tecnologia, né, para ter sensores com uma resolução de poucos metros, né, que cubram a Amazônia, por exemplo, o Cerrado, todo dia. Então, quando você junta a resolução temporal, espacial, tudo junto, isso demanda muita tecnologia, muito recurso, né? Não que a gente não tenha, mas demanda um interesse, né? dos recursos e assim por diante. Só para fazer um comentário sobre as dúvidas que ficam. O tempo passou bastante rápido, nós já estamos 1h15 aqui da nossa live. Eu vou devolver agora para o Volney fazer as suas considerações finais e fazer qualquer questionamento para os nossos convidados ou qualquer comentário para nós irmos para a fase final aqui para o encerramento. Doutor Volney. Somente me despedir e dedicando uma homenagem especial a você, Rosa, ao AB Santo André, aos meus pares aí, Leonardo e Fernanda, né, pelo tempo aqui que acompanhei. Aprendi muito, agradeço as citações carinhosas aí de todos.
dizer que a Fernanda, quando diz que puxar a água para a sardinha dela, tem tudo a ver. A sardinha no mar aí tem tudo a ver. Parabéns a todos aí, muito obrigado pela oportunidade, e deixo um abraço enorme a todos, que sigam com saúde e protegidos nesse momento tão delicado. Muito obrigado, Rosa. Eu que agradeço, doutor Volney Tadeu Ferreira, uma alegria enorme tê-lo aqui conosco. Espero tê-lo outras vezes, a sua representatividade, pelo menos 3 instituições, é muito importante para nós fazer esse engajamento para este tema tão importante. E, na verdade, a Fernanda ela pode puxar o cardume inteiro para ela, né? Porque é merecido. Doutor Leonardo Leite, muito obrigada, viu, por ter vindo, e quero também deixar esse tempo com você para as suas considerações finais, para o seu encerramento. Eu que agradeço, muito obrigado novamente à OAB de Santo André, à comissão, minha amiga Rosa, ao Volney e a Fernanda, que eu não conhecia, e fiquei encantado com a carreira, com a trajetória e com o trabalho dela. E eu só tenho a agradecer, Rosa, porque além da gentileza do convite de vocês, é um prazer, ainda mais para um estudioso e para um professor, autor de muitos livros já sobre negócios, é muito interessante poder falar dessas minhas 2 paixões, da governança corporativa e do ESG. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho que eu espero que seja importante, que se multiplique. Essa sigla ESG, ela foi muito comentada no ano passado, felizmente. E como disse o Volney, o centro dela não é recente, ele já vem há bastante tempo, mas vão mudando os nomes, e eu acho que, felizmente, isso alcançou uma dimensão muito maior. Hoje já se vê várias empresas trazendo isso para a agenda de negócio, já se vê o mundo falando de ESG, se vê os investidores procurando resultados que não sejam apenas financeiros, resultados mais sustentáveis e mais ligados ao meio ambiente. Então, falar de governança e de ESG, como eu disse, fazer as coisas corretamente, dentro da lei, da ética, buscando resultado, buscando dinheiro, buscando lucro, mas respeitando as pessoas, respeitando o meio ambiente, respeitando o meio ambiente de modo geral, né? Não apenas matas ou florestas ou os oceanos, mas lagos, animais, toda a nossa flora, a nossa fauna, etc., o nosso ar. A gente precisa ser mais responsável, todos nós somos responsáveis, e, novamente, eu conclamo os empresários de um lado, os executivos de outro, a academia, que é representada pela Fernanda, e nós, todos advogados também, porque esse é um assunto de todos nós. Se nós não cuidarmos das nossas empresas, da nossa economia e do nosso meio ambiente, nós todos vamos sofrer. Nós já estamos sofrendo, já se vê o aquecimento global e todas as outras questões que a gente já sabe. Então, é um trabalho de todos nós, eu conclamo todos para trabalharmos nisso. E aos colegas advogados, não pensem que isso é apenas uma questão de modismo, porque não é. Não pensem que é uma questão apenas desta área, daquela área. Como eu disse, isso vale na hora de pensar um projeto, na hora de contratar funcionários, na hora de instalar uma planta, na hora de comprar equipamentos, na hora de fazer contratos, analisar contratos. Se a gente tiver uma mentalidade ESG, vai ser bom para todo mundo, é fundamental e é urgente. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Leonardo. Há uma convergência absoluta com tudo que você colocou. Meu engajamento com isso também é absoluto. Espero ter bastante saúde para continuar aqui fazendo esse trabalho que eu considero essencial, relevante, e espero contar também com a tua voluntariedade em outras vezes aqui para contribuir com as suas ideias, com tudo que você também desempenha, desenvolve voluntariamente nas instituições que faz parte. Muito obrigada. Bem, por final, vou dar aqui o espaço, então, para a doutora Fernanda Giannini também fazer as suas considerações finais e para a sua despedida. Infelizmente, gostaria de ouvi-la aqui um pouco mais, mas o nosso tempo já está ultrapassado aqui. Doutora Fernanda. Tá bom, obrigada, Rosa. Primeiro,
né, gostaria de agradecer novamente, porque foi realmente muito interessante escutá-los, né? E dizer que daria para ficar aqui gastando, né, 1 hora para cada tema, né? Falar sobre poluição, falar sobre plástico nos oceanos, falar sobre aquecimento global, mudanças climáticas. A gente tem muita coisa para falar, né? Mas, assim, acho que o recado... São 2 recados principais, né? Um, convidar as pessoas que estão nos assistindo, né? E a qualquer um assim, a se engajar e participar da Década dos Oceanos, né? Reforçar que a Década dos Oceanos, a participação efetiva nas oficinas, nas reuniões, ela é realmente para todos, né? Essa é a principal característica da Década dos Oceanos, então fica aqui o convite para cada um na sua região procurar, né, o site, né, tá vinculado ao site do MCTI, procurar ver como fazer para se engajar, como participar do grupo de mobilização, pode também falar comigo que eu posso encaminhar, né, para alguém. Então acho que fica esse convite, né, da parte dos oceanos. E como, né, o Leonardo resumiu muito bem, eu não vou falar de novo, mas fica aí o recado, né, para a gente prestar bastante atenção, não só, né, na questão da reciclagem, do descarte do lixo e todas essas, né, queima de combustíveis fósseis e toda essa questão, mas principalmente no consumo, né, no nosso consumo. Eu acho que é fundamental que a gente preste atenção né, o que estamos consumindo, né, como foi produzido, qual é o processo envolvido. Acho que a gente tem pouco conhecimento sobre isso, né? Cada objeto, cada coisinha que a gente consome, o que está por trás daquilo, né? De toda a cadeia de produção, né? Quanta água se gasta, né? Se aquela empresa é responsável, né? Não é só a função dos advogados, né? Ou né? de um órgão ali fiscalizando, mas é a função de todos, né? Todos estão consumindo, então eu acho que falta, né, em todos, né, tô me incluindo mesmo, porque muitas vezes a gente não se questiona, né, eu preciso disso, eu quero aquilo, tal, mas eu não questiono de onde veio, como foi feito, quanto resíduo aquilo gerou. Eu gostaria de deixar isso aqui também como uma mensagem. E muito obrigada, Rosa, obrigada, espero ter contribuído aí para a jornada de vocês, e agradecer o Volney e o Leonardo também pela conversa. Foi muito bacana. Obrigada. Prazer em conhecê-los. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado, meus parabéns. Obrigada. Agradecemos, Fernanda. Muito obrigada, viu, Fernanda? Foi excelente. Eu acho que a sua contribuição foi essencial, né? Em especial também o chamamento que você fez de que temos que ser consumidores, né? de educação ambiental. Eu acho que isso é essencial, falta, né? Eu disse muitas vezes nas lives que eu fiz de educação ambiental que nós, infelizmente, estamos num momento que precisamos falar o óbvio, né? Parece incrível que a gente precisa falar o óbvio, não jogue o lixo, economize água, aliás, vai muito mais além que isso. Eu acho que a gente precisa de ações muito mais fortes, né, na área ambiental, mas a gente precisa, em pleno tempo em que vivemos, dizer que você não pode ter trabalho escravo, que você não pode ter exploração infantil, coisas óbvias ainda precisamos dizer. Mas vamos continuar com o nosso trabalho. Sexta-feira que vem estaremos aqui com a 28ª jornada, falando deste mesmo tema com nossos novos convidados. E vamos fechar, então, nosso evento, mais uma vez cumprimentando a todos, esperando encontrá-los brevemente aí em outros encontros e também na nossa próxima live. E sempre pensando, né, em liderança também, mas com valores, com ética, com transparência, com integridade, respeito pelo outro e, principalmente, cuidado com o nosso planeta. Agradeço a todos, boa sexta-feira, bom final de semana. Tchau para vocês. Obrigado, bom final de semana a todos. Obrigado. Tchau.